Começando ao vivo aqui, no canal da Educação Física. Vou estar conversando hoje sobre Chuckball. Deixa eu pegar aqui. Vou falar com o Felipe Paiva, esperando ele entrar. E assim que ele entrar, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o Chuckball, como que se joga e outras coisas relacionadas ao Chuckball. Vamos ver. Estou esperando. Vamos lá, boa noite, Márcia. Vamos falar hoje sobre Chuckball. Esperando aqui o Felipe Paiva para nós entrarmos. Para ele entrar, na verdade, eu já estou. E nós vamos estar conversando hoje sobre o Chuckball, falar um pouquinho sobre as regras, como que joga, alguma curiosidade. Vamos lá. Cadê o Felipe? Felipe entrou? Então vamos começar. Deixa eu chamar aqui. Nossa, tá difícil tem aqui. Eu não tô conseguindo chamar. Felipe, não tô conseguindo te chamar. O que acontece? Eu coloco para chamar você aqui, eu não consigo. Vê se entra. Fala, Tininha. Tudo bom? Boa noite para todo mundo que está entrando. Vou estar falando aí, tudo bem? Boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo bom. Faz Então tá tempo que eu bom. não faço live aqui no Instagram, tá tudo diferente já. Sim. Mas vamos lá. Eu queria, na verdade, conversar um pouquinho com você para você falar um pouquinho sobre o Chuckball, sobre o grupo de vocês, algumas curiosidades, como que você entrou nessa e tudo mais. Seria mais nesse Certo. sentido para a gente conversar um pouquinho. Queria então primeiro que você se apresentasse para a gente Tá poder ok. começar. Eu só vou pegar um suporte aqui, que eu tava pelo computador. Eu acho que por isso que você não tava conseguindo me chamar. Deu algum problema de configuração. Mas já pega o suporte aqui, a gente já começa já. Fazendo um Bom, tour aí. é. Deixa eu só desligar aqui o computador. Bom, eu sou o Felipe, tenho 30 anos, já atuo na educação física aí há 10 anos já, tá? Conheci o Chuckball o Chuckball em 2013, com o professor Arquimedes, ele que me apresentou esta modalidade e comecei a, a jogar em 2018 pelo Brutus. Somente em 2018 eu fui ter o contato mesmo. Até então, eu Eu só era só vamos falar assim, um degustador do Chuckball, né? Porque eu levava para trabalhar na escola, então eu sempre participava de algumas formações, eventos organizados pela BTB, e só em 2018 mesmo eu recebi um convite aí para jogar no Brutus através do Gustavo, um membro aí que criou o Brutus, né? Gustavo Uhum. Guila, e estou nessa desde 2018 até então, aprendendo bastante com esse time e me encantando a cada dia com seus princípios de jogo, filosofia, o propósito de crescimento, né, não só pessoal, mas também no coletivo, né? A gente consegue encontrar isso no Chuckball. Então,
Essa é um pouquinho da minha história aí. Então, explica um pouquinho para mim, então. O Brutus é um time. Vocês atuam Isso. onde? Ela está Bom, atrelado. bom, vamos lá. Antes de começar, né? Vamos começar direito. Desculpa, eu não sei seu nome. Vamos lá. Eu sou a Jana Munhoz. Jana, muito bem. Deixa eu só apoiar aqui no suporte que agora vai. Aí, agora sim. Jana, muito bem. Então, o Brutus, ele surgiu no Gol de Letra. Conhece a Fundação Gol de Letra? Já ouviu Não, falar? pelo nome não. É, Mas quem é o- é ligado a alguma cidade ou ele é mais... Hoje, a Fundação Gol de Letra, ela foi fundada pelo Raí, né, e pelo Leonardo, né, os dois jogadores de futebol. O objetivo deles é promover o esporte através da educação por meio de ações sociais. E hoje o Gol de Letra ele atua no Rio de Janeiro e em São Paulo, aqui na zona norte de São Paulo, né, na Vila Albertina, né? E aí, por que o Gol de Letra, né? Não tem como falar do Brutus sem incluir o Gol de Letra, porque o Gustavo Guila e o Caio também, né? O Caio Santana, que é outro membro do Brutus também, um dos responsáveis também, eles eram monitores do Gol de Letra, como se fosse alunos, né, estagiários do projeto, eles eram auxiliares dos professores de educação física, né? E eles relatando sempre que eles praticavam todos os esportes, né? Vôlei, futsal, basquetebol, né? Sempre com esse propósito de participar, né? E aprender por meio dos esportes. Então era uma oportunidade que eles tinham de ser inserido aí no esporte por meio desse projeto, né? E aí tinha nesse projeto o professor Eduardo, que hoje inclusive também é um dos grandes apoiadores do Brutus, ele está sempre com a gente nas reuniões, ele ele atua ainda na Fundação Gol de Letra, porém na época ele era professor do Gustavo e do Caio. E aí o que aconteceu? Eles sempre jogando, eles sempre se esforçavam muito, né? Participavam, coisa de moleque, quer ganhar sempre. Aí um dia o professor Eduardo falou assim, nossa, vocês são muito brutos, né? Ô meninada bruta, né? E aí começou isso, né? Ah, brutos, vocês são muito brutos, vocês são muito violentos, que não sei o que e tal. E aí beleza. E aí um determinado momento, através do professor Arquimedes, tá? Eu acredito que foi aí entre 2014 e 2015, chegou o Tchukball no Gol de Letra, né? E aí o Brutus acabou de entrar. Se eu estiver contando aqui alguma coisa errada, vocês me corrijam aí, por favor. E aí chegou através do professor Arquimedes, o Tchukball, e aí então o professor Arquimedes começou a desenvolver o Tchukball na Fundação Gol de Letra, né, com aulas, né, com treinos, e aí foi quando teve a oportunidade da Gol de Letra montar um time, e aí então nasceu o Brutus, através do campeonato que teve em Araçoiaba da Serra, já foi com o time do Brutus já, né, e aí depois, porque assim, pela BTB nós temos o campeonato de quadra, né, que ele acontece no primeiro semestre, e no segundo semestre nós temos o campeonato de areia. Na verdade, o Brutus nasceu no campeonato de areia, mas lá em Araçoiaba da Serra já tinha alguns membros do Brutus. No areia foi montado o Brutus. E então assim nasceu o Tchukball Brutus. Aí eu queria entender um pouquinho, se você ajuda o pessoal a entender, até eu, na Claro. verdade, como que é o jogo de Tchukball. Porque assim, eu vi alguns vídeos que vocês me mandaram, inclusive. Sim. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Tá aparecendo. E aí, por Perfeito. exemplo, esse jogo aqui, vocês costumam ser quantas pessoas o jogo? Qual que é o objetivo dele? Eu sei algumas coisas, mas eu queria que já falasse. Legal, não? Tudo bem, vamos lá. Então, vamos começar com o objetivo do jogo, né? O objetivo do jogo é você fazer com que a bola
ela chegue ao chão, que ela bata na quadra após encostar no quadro de remissão, tá? Então, como que vai acontecer isso? Por meio de um arremesso, tá? Muito parecido com o arremesso do handball, tá? Só vai mudar aí, como você está vendo nas imagens aí, as angulações, né? Até porque esse quadro de remissão, tá? Ele tem um ângulo de 55 graus, tá? E ele tem 1 metro, tá? 1 metro quadrado, tá? A 55 graus. Então você arremessa a bola no quadro de remissão com o objetivo da bola bater na quadra, na área do jogo, tá? Só que aí tem uma observação, tá? Se a bola, ao bater no quadro de remissão e for para fora, o ponto não vai ser da minha equipe. O ponto vai ser da equipe adversária. Segunda situação, a bola, ela pegou no quadro de remissão, né? E ela caiu dentro da área, dessa área que vocês estão vendo aí, essa área proibida. É também como se a bola fosse para fora, tá? Então seria também um ponto contra. Quando que é o ponto da minha equipe? Ao executar o arremesso, como aconteceu, a bola cai dentro da área de jogo. E aí sim, eu tenho ponto para a minha equipe. Tá? Então deixa eu ver se eu entendi. A pessoa... Sim. Eu jogo, eu já joguei esse jogo, tá? Então as Certo. coisas para Tá ficar claro um para pouquinho mais você. claro. Tá. Sim, mas eu queria só ver se dá para me ajudar aqui assim. Claro. Não posso pisar em nenhuma hipótese dentro dessa área que é a área proibida. Nem eu, nem defesa, nem Exatamente. ataque. Exatamente. Uma coisa que eu sei é que você não pode roubar a bola do adversário. Até onde Sim. eu sei. Aí eu não lembro exatamente se eu jogando, arremessando, alguém pode pegar essa bola que eu joguei. Sim. Aí eu. Só que assim, o que eu entendi do que você falou? Eu tenho que jogar a bola no quadro de remissão e tenho que fazer com que ele caia fora da área da área ali do. Da área proibida. Seria dessa área proibida, né? Isso. Seria uma área como se fosse uma área do gol ali, né? Exato. Como se fosse a área do goleiro de handball, a área proibida. A bola não, você não pode entrar nessa área proibida, tanto a equipe que está com posse de bola como a equipe que está defendendo, tá? E também para você fazer esse ponto, a bola vai ter que cair dentro da área de jogo e não dentro dessa área proibida ou fora da quadra, além das linhas laterais ou linha de fundo. Tá, entendi. Tá certo? E aí, sim, e tem um número de passes, tem um quadro de remissão, porque eu vi ali, o cara tava jogando, era o vermelho tava arremessando, de repente Isso. o azul pegou e jogou no mesmo quadro de remissão. Tem alguma regra com relação a isso? Sim. Vamos lá, responder a pergunta anterior também, número de jogadores. Nós temos 7 jogadores na equipe, tá bom? Hoje, em competições, nós temos o misto, né? Onde geralmente aí nós temos 6 homens e uma menina, ou depende aí de acordo com o time, né? Sempre vai ter que ter um número iguais de gêneros opostos, tá? E aí também nós temos o time feminino e o time masculino. Então nós temos essas categorias, tá? Então, número de jogadores em quadra são 7. E aí o que acontece? Você acabou comentando do número de passes, tá? O que é regra no chuckball? Você pode dar até 3 passes, tá? O quarto, ele tem que ser o arremesso, tá? Mas isso não significa que, por exemplo, você recebeu a bola, você recebeu a segunda bola. Se você já estiver em condição para receber, para arremessar no quadro de remissão, você pode arremessar tranquilamente. Agora, o que você tem que garantir? Que o quarto tem que ser o arremesso. Então, por exemplo, vamos fazer uma interação aqui. Peguei a bola, toquei para a Mel. 1. A Mel tocou para o Gustavo. 2. O Gustavo tocou para o Giga. Fortunato. 3. O próximo, aí jogou para você, vai ter que arremessar. O quarto sempre é o arremesso. Tá bom?
Tá, Tudo e bem se por até um aí? acaso, sim, mas eu tô com a bola Certo? e não fiz o arremesso, era para Tá. ser o quarto. O que que acontece? É uma É falta no uma lugar? É lateral? É o quê? A posse de bola vai ser da equipe adversária. Vai ser uma falta que irá ser cobrada no lugar aonde a Ah, pessoa tá. é, efetuou aquele quarto passe, tá? Só um detalhe a respeito do passe: o jogo ele sempre vai começar na linha de fundo da quadra, tá? Do lado do quadro de remissão. E aí só um detalhe para a galera aí, pessoal. O primeiro passe ele vai contar como zero, tá? Ele não conta como um passe. Então, o primeiro passe vai contar como zero. A partir daquele passe, tá? Aí começa um, dois, três e o quarto arremesso, tá? Esse primeiro passe é uma coisa interessante também, né? Que a gente vai bater um papo, a gente vai incluindo as regras aqui. Se eu estiver falando muito rápido, você pode me interromper e vai perguntando aí, tá? A ideia é você Não, vai não, perguntando e tranquilo. eu vou respondendo. É, uma coisa interessante, que se difere de outros esportes. Uma pergunta, quando você está jogando, por exemplo, vamos falar, vai, do basquetebol, por exemplo, você tem um lado para atacar e um lado para defender, não tem? Tem, sim, sim, é o que eu tinha perguntado, né? Que aí, por Isso, exemplo, o cara do vermelho joga, em seguida o cara do é, azul pega e devolve ali. isso. No chukeball, ele permite você atacar dos dois lados, né? E aí automaticamente você tem que ter uma parte da equipe posicionada, né, de um lado e do outro, né? Então, para você organizar o ataque, você pode fazer dos dois lados. Então, geralmente, como são 7 jogadores, como acaba sendo aí um posicionamento tático aí tradicional, ficam 3 desse lado da quadra, 3 do outro lado da quadra e um no meio, tá? Mas isso não é via de regra, tá? Só falei aqui 3 de cada lado e um no meio para ficar mais fácil para vocês entenderem aí. Então, dessa forma, você pode atacar dos dois lados, obrigatoriamente você também defende aí dos dois lados. Claro, de acordo com cada atleta que está de um lado da quadra aí. Você trabalha também com a iniciação dos atletas ou você trabalha só, você é atleta e você atua nos campeonatos? Como que é isso? Então, hoje eu trabalho com o Chukiball na escola, né? Infelizmente aí por conta dessa pandemia aí tivemos que parar, né? Mas eu treinava a equipe do Colégio da Polícia Militar, a equipe de base, né? Com disputas internas, e o objetivo desse ano era levá-los para o Campeonato Brasileiro. Atualmente, eu estou, né, na seleção brasileira também. O projeto da seleção brasileira não é ser um membro fixo, né? É um membro temporário. Então eu não sou da seleção brasileira, eu estou lá, né? Porque a seleção ela está sempre mudando, está sempre se modificando, está sempre buscando aí novos desafios e aí pode ser que em algum momento eles decidam que eu continuo, mas numa próxima oportunidade, não vou fazer mais parte, então eles deixaram isso bem claro. Então hoje eu estou na seleção brasileira e também costumo trabalhar com chukeball na escola, incluindo aí na educação física escolar. Tá, tem uma pergunta que já Sim, fizeram aqui, mas eu queria só implementar aqui. Ela está perguntando se todo mundo defende. Mas eu queria colocar ainda uma outra coisa. Como que é o papel da defesa e o que que ela faz para defender, já que ela não pode roubar a bola? certo, vamos lá então. Quando que o meu time executa uma defesa? Quando o seu time arremessa a bola no quadro de remissão, o seu objetivo é que a bola caia no chão dentro da área do jogo. O meu objetivo enquanto defensor é garantir que essa bola não caia no chão. Então, sim, todos defendem, tá? Até porque quando a bola tem algumas trajetórias que ao pegar no quadro de remissão essa bola pode alcançar. Ela pode vir próximo da área, ela pode
ir para a lateral, ela pode ir para o outro lado da quadra. Então, veja bem, eu disse para vocês no início que ficavam 3 de um lado da quadra, um no meio e 3 do outro lado. Então, automaticamente, essa equipe aqui que está atacando o azul, essa equipe vermelha aqui formou uma barreira, que é agora azul, né? Se você perceber, olhar um pouquinho para trás, eles avançam um pouquinho. O pessoal que está lá do outro lado, eles vêm um pouquinho para frente, justamente para garantir a cobertura dessa primeira linha da defesa aqui. Ficou claro? Sim, sim, entendi. Tá. E quando você trabalha com essa modalidade na escola, qual a maior Sim. dificuldade para eles entenderem o jogo? Tirando o preço do quadro de remissão. Que é muito caro. Certo. Bom, vamos começar assim, falando na questão do jogo propriamente dito, né? E depois eu falo um pouquinho dos materiais aí, as adaptações, né? Bom, é muito comum, né, na cultura dos nossos alunos, o aluno ele entra na quadra, ele já tem aquele hábito, né, de pegar a bola e sair correndo com ela e resolver tudo sozinho. Eu não sei, eu acho que não acontece com vocês, só comigo, isso não é possível. Não, só com você. Outra dúvida também que você podia colocar aí, se pode Sim. andar com a bola na mão. Ah, sim. Eu vou explicar essa parte aí eu já falo dessa regra. E aí o que acontece? Com esse hábito, primeira coisa, erro iniciante, eles querem pegar a bola, sair correndo com ela, né? E aí você explica, né? Fala, não, o chukeball, ele é um esporte onde não é permitido que você ande com a bola, tá? E você também não pode deixar a bola cair no chão. Aí ele para e pensa assim, tá, eu não posso correr com a bola, mas eu posso driblar, né, no lugar. Também não pode, a bola não pode cair no chão. Se eu deixar a bola cair no chão, é falta, e a posse de bola logo é da outra equipe, tá? Então, essa é a primeira dificuldade que a gente tem diante das regras, tá? Essa organização. E também de todo mundo quer pegar a bola e arremessar de qualquer jeito no quadro, né? Quer jogar com força, e nem sempre é força. Às vezes um arremesso mais fraquinho, porém com uma melhor colocação, é mais vantajoso, né? Mas então vamos lá, o primeiro erro de iniciantes é esse, é querer pegar a bola, sair correndo. E aí o chukeball, ele nos dá essa oportunidade, né? Ele garante a participação de todos. Por quê? Eu peguei a bola, eu não posso andar, eu não posso correr, eu não posso driblar. A única forma que eu tenho para chegar em algum dos quadros de remissão e efetuar o ataque é por meio dos passes, né? Então, com esses passes, a gente acaba garantindo a participação de todos, tá? Agora, falando um pouquinho, você tocou num ponto interessante, né? Materiais, né? Materiais. Eu vejo que é o grande problema aí, acho que, vamos falar, 98% das escolas aí tem esse problema com materiais, né? Da educação física. E o chukeball, ele foi um esporte que foi criado em 1960, você fala, nossa, foi criado em 1960. Mas ele está começando, né? Já tem um tempo aí que ele está sendo divulgado, mas ele tem crescido, né? Está sendo disseminado cada vez mais, mas ainda são poucas, né, as escolas que têm o quadro de remissão. Uma coisa que ajudou bastante, inclusive eu conheci o chukeball pela cartilha do Estado, né? A apostila do Estado de São Paulo, né? Quando eles incluíram como conteúdo na disciplina de educação física. Eu conheci através da cartilha do Estado. E aí o que acontece? Mas como professor Sim. ou como aluno? Como professor. Como professor. E aí o que acontece? Realmente, tá? Não é um preço acessível, tá? Ele é um preço caro mesmo, né? Mas eu comecei trabalhando chukeball com adaptações. Eu sempre busquei adaptações de materiais, né? E aí qual foi a minha primeira adaptação? Usei a parede. Minha primeira aula de chukeball foi na parede, né? Então, jogava a bola, arremessava a bola na parede, a outra equipe não podia deixar cair no chão, né?
Aí depois eu fui perceber que a maioria das escolas tinha tabela de basquete, mas não tinha o aro. Pô, virou meu quadro de remissão aéreo, né? Suspenso. Então, olha só, foi melhorando. Da parede já foi para a tabela. A tabela proporcionou um dinamismo diferente para o jogo, se aproximou um pouco mais. Aí você vai falar, nossa, mas não tem nada a ver com o arremesso do chukeball. Ok, mas para a escola era o chukeball da escola, né? Era o chukeball com a proposta e com a realidade da escola. E assim, né? A respeito da adaptação é o que eu tenho para falar para vocês. Agora, Eu usei, a primeira vez que eu joguei foi na faculdade. E legal. foi assim, uma divulgação mesmo. Eu acho que eu já estava na especialização nesse caso. E eles usaram a tabela de basquete mesmo com o aro de basquete. Não foi. E aí foi a primeira experiência que eu tive. E a grande dificuldade nossa era de não roubar a bola do outro. Porque a vontade de roubar era muito grande. A pessoa Sim, pegava a bola, a vontade de arrancar a bola da pessoa. E aí tinha aquela coisa, não pode arrancar a bola da pessoa. E isso. aí, quando eu levei para a escola, eu também trabalhei no estado, e eu propus para os alunos, como uma tarefa, deles fazerem uma adaptação de quadro de emissão. Aí teve um aluno meu que usou um ferro de construção, o pai dele tinha uma... Eu não lembro exatamente o que ele tinha, mas ele montou um tipo de um quadro de remissão e usou câmera de ar no meio. Ficou legal. O único problema é que ele fez a parte de trás mais fraquinha, que a hora que batia a bola ele despencava. Mas a bola até que Hum, ia. Aí depois a gente começou a adaptar ali até ela não cair tanto. Mas foram os próprios alunos que fizeram as adaptações para levar para a escola. olha, eu vou te falar uma coisa. Não tem coisa melhor que ver os nossos alunos produzindo. Não importa assim se ficou fraquinho, né? Não importa se ficou frágil, mas olha a intenção desse aluno e também parabenizar você, né? Que incentivou, que fez o aluno buscar, pesquisar, porque para ele chegar nesse resultado você pode ter certeza que ele pesquisou, ele ficou vendo imagens, né? Então olha a importância do incentivo do professor de educação física. Eu sei, pessoal, às vezes para nós professores de educação física, a gente sempre fica nesse viés da adaptação, mas por experiência própria, tá? Algumas pessoas estão aqui, me conhecem, eu sempre gosto de trazer o aluno para ele fazer parte da aula de educação física, para que ele torne responsável também pela aula de educação física. E essa é uma parte, né, que a gente pode trazer o aluno. Não tem o material? Tá, galera, mas o que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer com que esse jogo aconteça com as adaptações dos materiais? E aí isso, claro, né, não vai ser de imediato, vai levar um tempo. Mas nós temos que sempre pensar no longo prazo, né? A gente começa hoje plantando a semente, a gente colhe daqui a alguns anos, né? Mas é isso aí, professora. Muito bom. Uma outra coisa que eu queria entender, Sim, como que funciona a questão de lateral, quando a bola sai na lateral? É próximo do handball, que tem que pisar na linha, ou a pessoa fica do lado de fora? Como é que funciona essa parte de certo. lateral? Independente aonde a bola caia, seja ela na linha de fundo ou seja ela na lateral, sempre vai ser falta, tá? E o atleta, ele não vai cobrar na linha lateral. Ele vai ter que, por exemplo, a bola saiu. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que voltar o mais próximo possível, tá? Da onde a bola caiu, dentro da quadra, tá? E aí, qual movimento ele vai fazer para cobrar essa falta? Ele vai segurar a bola com as duas mãos, ele vai encostar a bola no chão e vai subir. A partir disso, ele colocou a bola no jogo e aí ele pode executar o passe, tá? E esse passe já conta um. Já conta um. O zero, ele sempre vai contar no reinício do jogo, no início do jogo. Agora, uma situação dessa de falta, já vai para o um direto. Perfeito. Tá, deixa eu ver se eu entendi isso aí que você falou. Tá. Se ele saiu na lateral ou na linha de fundo, alguma coisa nesse sentido, eu não vou ficar na linha, é isso?
Não, você não fica na linha. Você tem que entrar dentro da quadra, tá? Os seus dois pés têm que estar dentro da quadra, Mas tá bom? próximo da onde ele saiu. Próximo da onde a bola saiu. Tá, Mas, agora eu entendi. porém, dentro da quadra. E aí eu estou dentro da quadra, eu seguro a bola com as duas mãos, nesse formato, e vou encostar a bola no chão, para falar que a bola está no jogo. Encostei, subi, eu já posso executar o passe. Tá. No Tá? campeonato que vocês participam, como que funciona a questão de falta em sentido... Eu não sei se é uma coisa que é comum, tá? Eu não entendo Tá. muito de Não, estamos aqui campeonato. para isso, É. estamos aqui para isso. Vamos lá. Com relação a faltas que são mais agressivas, isso é comum? Isso acontece da pessoa ir para cima, bater no adversário, alguma coisa nesse sentido? Isso tem alguma... Qual a consequência disso ou não? Não sei. Tá. Não sei se isso Olha, acontece. eu estou desde 2018 aí no Tchoukball, né? Como atleta jogando. Eu nunca vi uma situação dessa, tá? Eu acho difícil acontecer. O que pode acontecer é de eu esbarrar no meu companheiro, no meu adversário, com a intenção de fazer uma defesa. Ou até mesmo por uma preparação indo para o ataque, tá? Mas se isso acontecer, por exemplo, eu fui fazer uma defesa, certo? Você obstruiu o meu caminho, você atrapalhou, isso já é uma falta. O árbitro para o jogo na hora, tá? Que chama obstrução, tá? Então, por essa regra, é muito difícil acontecer uma situação dessa de corpo a corpo. E se acontecer, já aconteceu comigo no início, eu ficava muito perdido, né? Não sabia meio que para onde que eu ia, tal. E eu esbarrava, eu atrapalhava o ataque da equipe adversária. Mas assim, é aquela coisa, né? Pedir desculpa, tal, não foi na intenção, né? Mas de fato, eu nunca vi. Acho que o Gustavo aí e o Gui também, que tá aí, que joga um Tchoukball há mais tempo, se vocês viram alguma situação, compartilha com a gente aí, mas eu nunca vi, tá? A única coisa que eles falaram aqui, com relação à lateral que a gente tinha falado, Sim. eu não sei quem que é o do Tchoukball Brutus que está aqui. Ele está falando isso se a bola não tiver batido no quadro e saído. Aí o Gustavo falou, a única reposição fora da quadra é no início do jogo. Isso. Então, o que ele quis dizer? Aqui a gente estava conversando a respeito dos passes se a bola saiu para fora da quadra. Mas em uma situação de você arremessou a bola para o quadro de remissão, ela foi para fora, ponto contra, tá? O ponto é do outro time. Só que tem uma situação também, tá? Você percebe que o quadro de remissão, ele tem a parte do elástico e tem a parte que é de ferro? Não sei Sim, se você já está vendo. já vi, já. Se a bola pegar no ferro, nessa parte do ferro, e for para fora, tá? É um ponto, é uma falta. Agora, peraí, deixa eu relembrar aqui. Pegou no ferro, caiu dentro da quadra, é uma falta. Pegou no ferro, foi para fora, confirma para mim aí, Gu, é falta ou é ponto contra? Eu acabei me confundindo aqui. Se ela pegar nesse ferro e for para fora, só deixa o Gustavo confirmar. Falta aí, é falta. Então, se ela pega no ferro e vai para fora, é falta, tá bom? Ele falou falta, mas falou contra também. Falta contra, e agora? Manda aí a terceira aí. Manda a terceira que eu fiquei na dúvida. Não entra. Pegar no ferro e sair para fora é contra. Então é isso mesmo. Se a bola pegar no ferro e for para fora, ponto contra. Se pegar no ferro, tá? E cair dentro da quadra, aí é falta. Entendeu? Tá. Tá bom? Tá, entendi. É basicamente isso. Eu queria entender um pouco mais, que eu acho que é o que tem mais a ver com o meu trabalho, Sim. com relação ao ensino mesmo. Como que vocês Certo. fazem para trabalhar? Eu acredito que às vezes a gente tem que fazer meia quadra. E como que é que vocês fazem essa parte do ensino, da iniciação mesmo, né? Legal. O Brutus hoje ele tem essa preocupação com o social.
Então, uma iniciativa aí sempre do Gustavo, da Jaque, estou sempre envolvido também, de divulgar e de levar o Chukball, tá? A gente até fala que a gente usa o Brutus para apresentar o Chukball para as pessoas. Então esse é o nosso intuito. E quando nós estamos em atividade, quando nós estamos nas escolas, o nosso foco sempre é escola, projetos sociais, SESC, tá? A gente sempre começa com as regras básicas, né, por meio de pré-desportivos, tá? Então você falou uma coisa, vocês já começam com a quadra inteira, com a quadra dividida. Já aconteceu da gente estar no SESC com 50 crianças. E aí? Eu vou pegar essas 50 crianças, vou colocar no mesmo espaço, todo mundo jogando ao mesmo tempo, como é que a gente vai fazer? Então, sim, a gente sempre tem uma primícia, sabe? Para começar a apresentar o esporte, é sempre por meio de brincadeiras, pré-desportivos, tá? A gente trabalha aí tenta aproveitar o espaço com pequenos grupos. Então, por exemplo, vamos falar nessa situação de 50 pessoas. Qual que é o primeiro passo? O que a gente tem que garantir para essas crianças, esses participantes? Que o Chukball ele utiliza, e é muito importante, um fundamento: o passe, né? O passe ele é fundamental no Chukball. E aí vamos pensar nessa proposta de 50. Com certeza nós dividiríamos aí 5 grupos de 10 ou 10 grupos de 5 aí. No primeiro momento nós iríamos trocando os passes, tá? E aí conforme eles forem entendendo nessa questão dos passes, já vamos incluindo, recebeu a bola, não pode parar, ou não pode andar, então fica parado. Vamos aumentando a distância agora, tá? Aí quando a gente percebe que assim, eles já estão inteirados com o passe, já estão sabendo receber a bola, perfeito. Agora vamos fazer um trabalho de arremesso. Ele precisa conhecer o quadro de remissão. Ele precisa entender sobre a trajetória da bola, sobre a força aplicada, né? No Chukball, eu falo que quando um jogador ele é completo, que não é o meu caso ainda, estou em desenvolvimento, ele joga a bola onde ele quer. E aí a nossa intenção, né, enquanto professor nesses projetos, nessas vivências, é incentivar o aluno a buscar esse time. Poxa, eu quero jogar a bola, eu quero que ela fique o mais próximo possível da área. Como que eu vou jogar isso? De que forma que eu vou executar esse arremesso? Eu quero fazer com que a bola ela chegue do outro lado da quadra. De que forma que nós vamos jogar? Então a gente sempre vai apresentando aí as diferentes formas de arremesso. E aí, depois dessa parte de fundamento, né, estar bem elaborada, quando a gente percebe, a gente já pode incluir o jogo. E aí, claro, né, a gente não começa o jogo com essa regra, por exemplo, do número de passes. A gente deixa, num primeiro momento, à vontade. Outro ponto também, a gente não começa o jogo podendo atacar dos dois lados, a gente começa atacando só de um lado. E aí nós vamos evoluindo de acordo com o grupo. Quando a gente percebe que eles já entenderam, já estão garantindo a participação de todos, não estão mais andando com a bola, a gente vai incluindo aos poucos as regras. Então agora, galera, vocês já podem agora, vamos tentar realizar até 3 passes, tá? O quarto vai ter que ser arremesso. Garantimos isso? Agora vocês já podem atacar dos dois lados. Pessoal, vocês estão percebendo que não adianta todo mundo ir para o mesmo lado? Vocês estão percebendo que a gente tem que ficar dos dois lados? Né? E aí, então, o jogo ele vai evoluindo de acordo com o desenvolvimento do seu aluno, de acordo com o seu grupo. E é assim que nós trabalhamos. Sim, eu tenho várias perguntas, inclusive seus amigos estão falando bastante coisa aqui. Sim. A EAE Dessa tá com um monte de pergunta interessante aqui. Mas eu queria antes, você sabe dizer mais ou menos como que surgiu esse
jogo, esse esporte, como é que vocês chamam também? E Certo. porque tem uma história, né? Isso. Interessante. Então vamos lá. Em 1960 surgiu o Chukiball por um médico, tá? Por incrível que pareça, um médico criou esse esporte. Qual foi o objetivo dele ter criado esse esporte? Ele tratava de pessoas, atletas lesionados, tá? E muitos desses atletas lesionados ficavam parados por muito tempo por participar de esportes de alto impacto, né? E aí ele criou o Chukiball por ser um esporte de baixo impacto, tá? Justamente por você não correr com a bola, não andar com a bola, esse fato de você não poder driblar. Então, querendo ou não, para uma pessoa que está com o problema na mobilidade por conta de uma lesão, ao receber a bola, ele não ter essa necessidade de ter que correr com a bola, ele criou o Chukiball por essa finalidade. Então, primeiramente, foi para tratar os pacientes, tá, com lesões. Agora, uma curiosidade. Por que Chukiball? Tá? Obviamente é ball É por um conta da barulho. bola. Agora o Chuk, o que Tchuk. acontece? Segundo o Dr. Herman, quando você arremessa a bola no quadro, o barulho faz Chuk, né? Eu nunca parei para ouvir, mas é o que a história fala, que quando você arremessa a bola faz tchuk. Eu sei que faz um barulho, de fato, mas ainda não consegui perceber aí esse barulho realmente, literalmente tchuk. Mas o tchuk ball ele é chamado por esse motivo, tá? E, Uma outra. Você já terminou ou não? sim, Tem um... pode falar. Não, é que tem mais umas coisas aqui que os seus amigos estão falando que eu fiquei Sim, curioso. sim. Na verdade, eles estão falando aqui, parece ter código M9, M12, Ah, M sim. não sei o que, tá um monte de código Legal. aqui. E nossa, EAEDessa, que tá difícil de falar, Sim. ela também perguntou o tamanho da quadra e seria interessante também essa área proibida, mais ou menos, para ter uma ideia, né? Certo. Vamos lá, então. Primeira coisa, o tamanho da quadra, ele vai ter uma variação aí, tá? Ele chega a ser de 17 metros, tá? Entre 15 e 17 metros de comprimento, tá? 20 metros de comprimento e 15 e 17 de largura, tá? Essa é a medida oficial da quadra de Chukiball, tá? Qual foi a outra pergunta? O tamanho, a área Da a área área proibida. proibida Vamos lá, área proibida. e dos M's, Ah, M12, tá. M9. Isso, boa. Área proibida, ela tem um raio de 3 metros, tá certo? Ela tem um raio de 3 metros. Então, o que acontece? Do meio do quadro, tá? Até a ponta da área, ela vai ter 3 metros. É um raio de 3 metros. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente pega Vou falar de uma forma bem elementar aqui, que talvez pode ser até fácil para vocês medirem a área aí na escola de vocês. Vocês podem pegar um barbante, tá? E mede esse barbante de 3 metros. Você amarra no meio do quadro de remissão, lá você vai amarrar no meio do quadro de remissão, e na ponta você amarra um giz. O que você faz? Quando você esticar, vai formar como se fosse um compasso, né? E aí você vai demarcando a área e a linha está presa lá. E aí assim, então, forma a área proibida com um raio de 3 metros, tá? Ok? Sim, aí os M's, Os M's, vamos para os M's que é agora. já adiantaram que são as categorias, mas Exatamente, são as categorias. Então, temos as categorias M9,
a M11, M13, M15, né? E aí o que acontece? No M9, nós podemos jogar com crianças a partir de 9 anos, É pela até 10 idade. anos. É pela idade, exatamente. M11, 11 até 12. Aí vem a categoria M13. E assim por diante, né? Tem até a categoria de base, infanto-juvenil até M19, tá? Então, adolescentes até 19 anos jogam no infanto-juvenil. A partir disso, já entra na categoria adulto, masculino e feminino, tá? E aí também temos a categoria M40, tá? Que é para os atletas aí a partir dos 40 anos. Então essas são as categorias. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho também. Eu vi que eu esqueço quem está no Chukiball ali, que Sim, falou sobre misto, equipes mistas. sim, E como é que funciona? Tem alguma regra? Por exemplo, são 7 jogadores no total. O que, sim. que vocês consideram para a pessoa fazer uma equipe mista? Uma pessoa já é o suficiente do sexo oposto? Ou tem que ter, por exemplo, 3? Ou tem alguma quantidade? Muda alguma regra? Muda? Eu vi já que muda o tamanho da bola, né? Mas Isso, eu queria saber se tem exatamente. alguma outra coisa que muda. Então vamos lá. A bola. A bola, sim, ela muda, tá? Nós temos aí a bola um, 2 e 3. A um usada em infanto-juvenil, né? A bola 2 no feminino e misto, tá? E a bola 3 somente para o masculino, tá Que é a certo? de handball, é a mesma do handball. Exatamente. H1, H2 e H3. É bem Certo. parecida, tá? Agora, a questão do time misto. O que acontece? Não tem um número certo, tá? Mas o mínimo, né, tem que ter uma pessoa do sexo oposto. E aí, você falou, eu posso fazer um time com 4 meninas e 3 meninos? Sim, eu posso, desde que no outro time tenha a mesma quantidade de pessoas e de gêneros aí, tá? Ah, Então, tá. eu já vi campeonatos de ter, por exemplo, 6 meninos e uma menina no time. E do outro time também tinha que ter essa mesma quantidade, tá? E tem banco também ou não? Tem Sim, reserva? tem reserva. Vai variar muito de campeonato para campeonato, né? De organização para organização. Por exemplo, esse ano, a Liga Paulista de Chukibol permitiu 12 inscritos no campeonato, na Liga Paulista. 12 inscritos. Porém, no jogo só vai jogar 7. E aí você pode ter essa questão do jogador reserva, ele entrar, enfim. Então, E hoje tem na Liga alguma Paulista até regra? 12. Tem alguma Sim, regra com relação à substituição? Pode substituir sempre? Não? Como que é? pode substituir, desde que o árbitro aí esteja ciente para você entrar. Sempre para você entrar no jogo, você quer fazer uma substituição, você comunica o árbitro central, né? E aí ele, em alguma situação, quando o jogo está parado, alguma cobrança de falta, alguma coisa do gênero, e aí tem essa troca. Oh, legal. Bem interessante. Eu vi o Sim. pessoal falando da questão de você poder estar jogando tanto em areia, quadra, vários tipos de terreno. É muito, Isso. é muito difícil jogar, por exemplo, na areia? Tem alguma especificidade? Muda alguma regra? Porque basicamente é quase as mesmas coisas, né? Se é mais fácil, mais difícil, como que é? Só complementando uma informação, substituição ela sempre acontece após o ponto, tá? Mas Ah, claro, tá. nunca vai acontecer o jogo tá rolando e você sair do jogo e entra outra pessoa. Isso não acontece, de fato, tá? Vamos lá. Primeira diferença aí, primeira diferença. Na quadra, nós vamos jogar com 7 integrantes, tá? Já na areia, nós vamos jogar com 5 pessoas, tá? Com E menos? com menos, com menos. Mas aí tem uma observação importante. A quadra também é menor, tá? A Ah, tá. quadra, ela é menor, ela não tem a mesma
o mesmo tamanho. Até porque, né, por ser ao ar livre, é muito comum acontecer em praias, né? E É. aí, sol fritando na cabeça. Então, exige um pouco mais. Você tem que ter um pouco mais de resistência. Eu falei de praia, né? Mas também o último brasileiro de areia aconteceu em Campinas, no Parque do Taquaral. Aconteceu nas quadras de areias, lá em Campinas. Eles falaram aqui que o tamanho da quadra é do tamanho de uma quadra de basquete, é isso mesmo? Ou é menor? Olha, na areia ou Na areia, na areia, na na areia. areia? Na areia. Eu preciso saber aqui a medida da quadra de basquete. Mas, ó, no olhômetro, assim, nas experiências que eu tive, se aproxima, assim. Se for maior, na verdade, acho que é menor, pouca coisa. Não tem, assim, tanta diferença assim, tá? Mas o que eu posso garantir é que na areia, de fato, comparado com o de quadra, é menor. Aí acho que o Gustavo, o Ajac, colocou que é assim, é parecido, é semelhante aí ao tamanho da quadra de basquete. Não, e é bem. Ainda assim é bem grande, né? E areia cansa, eu acho que muito Cansa. mais. É igual eu falei, é resistência, né? E aí o que acontece? Chega um momento do jogo, porque assim, você não pode andar com a bola, certo? Mas você pode dar até 3 passos, que seriam as passadas trifásicas aí do handball. E aí o que acontece? De tanto você dar as 3 passadas próximo à área, aí as equipes fazendo a defesa, de verdade, chega a afundar uma parte da quadra, fica afundar assim mesmo, porque de tanto contato das pessoas. E aí pensa, você tendo que saltar, e aí tá mais fundo, você exige muito mais de você, né? Então, realmente, resistência é o que Tem define a tempo? areia. Sim, sim. São, na quadra são 3 tempos de 15, tá? E na areia são acontece muito, igual, por exemplo, aconteceu no último brasileiro, o M40 decidiu jogar 3 tempos, mas na areia geralmente são 2 tempos, tá? Dois Ah, tempos legal. de 15. Tá, eu queria ver assim, vocês têm algum lugar que as pessoas que queiram aprender mais, conhecer mais sobre o futebol, eles possam ir buscar informações? Não sei se vocês têm algum site, alguma coisa para indicar para o pessoal que está assistindo. Claro. Bom, hoje nós temos o site da BTB, tá? Com diversas informações, eventos que acontecem, cursos, tá, de formação. Então a BTB dá esse suporte aí para a gente. Gu, já que se puder colocar o site da BTB aí para a gente, seria legal, para o pessoal ter acesso. E aí também nós temos hoje a página do Brutus, né, no Instagram, Chuck Bull Brutus, onde nós sempre estamos divulgando aí trabalhos, treinos, tá? Hoje o Brutus ele treina na Fundação Gol de Letra, né, antes da pandemia, claro aí, né? Essa observação é muito importante, que está tudo parado agora. E também nós treinamos ao ar livre no Parque do Ibirapuera, tá? Aos finais de semanas. Até então era o local que nós estávamos utilizando antes da pandemia aí. Então esses são os lugares que vocês podem aí acessar. A BTB e aí temos também as redes sociais aí do Chuckball Brutus. Ó, legal, tem bastante informação aí para quem quiser começar. Eu acho que já dá para começar algumas Com coisas, levar para a certeza. escola. Com certeza. Ó, eu acho que vocês fizeram o mais difícil, vocês entraram na live. Entrou aqui na live, gente. Se dedicou aqui esse tempo, né, conhecendo um pouquinho sobre esse esporte, o resto acontece. O Brutus é uma equipe aí que está sempre de portas abertas, tá? Mesmo para você que, eu não quero jogar, eu só quero aprender, vem com a gente. A gente está super disposto a ensinar, tá? E aprender também com vocês aí, com a experiência que todo mundo tem aí. Com certeza. Mas obrigado aqui, então.
As minhas perguntas vocês já responderam, tá? Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta para fazer. E depois eu vou estar colocando, inclusive, esse vídeo. Eu costumo baixar e colocar no canal da Educação Física lá no YouTube. Não sei se vocês conhecem. E eu estou colocando alguns materiais lá. Tem algumas lives também bem interessantes, se vocês quiserem conhecer depois, tá? Porque, bem, é também parte aí do trabalho que eu tenho feito aqui na internet. E eu queria então agradecer você e toda a sua equipe que está acompanhando e dando aí as dicas, porque tem bastante coisa ali que eles estão falando que Sim, infelizmente não vai ficar gravado, né? Porque o Instagram ele tira a parte de diálogo, né? Que o pessoal está falando. Vai ficar gravado a live, tá? Viu, gente? sim. Quem quiser acessar depois vai poder acessar numa boa. E uma pergunta, esse vídeo que eu tenho usado, que foi o que vocês me mandaram, ele é de vocês jogando ou vocês pegaram de algum lugar? Isso Não, aí foi vocês que me mandaram. eu acredito que foi de algum mundial, alguma coisa que, deixa eu ver, é de fato de algum mundial. Acho que acredito que foi a Jaque que mandou para você, né? Sim. E ele não é nosso, não. É, Eu ele tá falando acredito que aqui ela que foi na usou Itália. isso, ela usou como referência aí. Acho que porque a imagem tá bacana, né? Tá bem claro da galera ver aí. Certo. Mas no Instagram do Brutus tem fotos, tem vídeos aí de alguns treinos. Acessa lá, segue a nossa página, né? E como foi falado aí, a Vanessa, ela também é jogadora do Brutus. O Brutus é uma família hoje. O Brutus é um lugar de muito aprendizado para mim. A galera super parceira, sempre disposta a ajudar, tá? Então, assim, não se sinta acanhada de perguntar, manda o direct, a gente está aí para colaborar com todos aí. Tá, eu vou entrar em contato depois com vocês, assim que der uma quietada nos vídeos que eu estou fazendo, Sim, porque eu sim, quero fazer um tipo de um tutorial de chukeball para deixar tá, lá no canal também. Mas certo. é tudo mais voltado para o ensino na escola, então eu gosto de trazer essa questão das adaptações, apesar de que esse aqui já traz muita coisa, né, esse vídeo aqui. Mas é Sim, isso. não, se precisar de ajuda aí, Gustavo tem uma experiência aí muito grande com o esporte educacional, com o chukiball educacional. Eu estou atuando aí também, estou aprendendo a cada dia mais. Então a gente está aí, a gente troca figurinhas aí e o que você precisar, conte conosco. Tá bom, muito obrigada. Obrigada então a todo mundo, a quem participou aí dando dicas e trazendo perguntas também, a Andressa, que trouxe várias perguntas interessantes, que ajudou aqui na live também. E então depois a gente troca aí umas figurinhas. Inclusive o Instagram já tá falando, ó, acabando o tempo. Tá certo. Espero ter respondido as perguntas aí e qualquer coisa, estamos à disposição para uma próxima live aí. Tá ok. Muito obrigado então e Obrigado. tchau Tchau, para todo tchau. mundo. Valeu.